Paz do Senhor para todos os irmãos que estão comigo agora vendo esse vídeo e irão fazer essa reflexão. Ontem à noite nós tivemos uma noite maravilhosa. Podemos ver o poder de Deus, como é bom vivermos em união, como é agradável vivermos em união, união entre nós em nosso ministério, união entre ministério, entre outras igrejas. Estivemos num ato profético, caminhando por todas as ruas do bairro de Tangará. Nos dividimos em grupos e fomos em todas as entradas e saídas. Fizemos um verdadeiro cerco no bairro e determinamos que o inimigo não mais iria entrar. Potestades e dominações que estão nos ares, aqueles que são os nossos inimigos, porque a palavra diz que nossos inimigos não são inimigos carnais, mas nossos inimigos são as potestades e dominações que estão nos ares. Nós temos que identificar o nosso inimigo. Uma vez que a gente sabe contra quem lutar, já andamos meio caminho, agora é só batalhar e tomar posse da vitória de Deus, porque Deus ele já nos concedeu. Agora a gente abre os braços para poder abraçar aquilo que Deus já nos deu. Foi uma alegria, foi uma bênção. Estivemos o dia inteiro em oração, jejum, adoração, um espírito de oração intenso. Quando chegou por volta de 10h30, nos encontramos na Pibatã e os outros ministérios também, com certeza em oração. E ali nós podemos ter momentos maravilhosos de unção do poder de Deus, do Espírito Santo, de formação na palavra, porque é Deus nos moldando de acordo com o seu caráter. Foi maravilhoso, irmãos. Nós não podemos deixar passar essas oportunidades, esses encontros que faz com que a gente se aproxime de Deus. E quando a gente sai da nossa inanição, sai do nosso comodismo para poder ir fazer a obra de Deus, algo acontece em nós. É Deus trabalhando ao nosso favor. Deus que trabalha ao nosso favor e pelos nossos irmãos. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o Abacuque faz uma oração. E eu quero ler para vocês o trecho que diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e notifica na ira, lembra da tua misericórdia. Amados, nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus. Acreditamos que nós ainda vivemos e caminhamos e que as portas do inferno não prevalecem contra nós, porque nós estamos alicerçados sobre a pedra angular que é Cristo. E nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos que o Paráclito, aquele que nos chama ao lado, nos chama ao largo, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso advogado, nós acreditamos que é Ele quem nos leva, que nos inspira, é Ele que nos faz pensar, nos transforma e nos regenera. E é comum nós pedirmos o avivamento. Diz a palavra que pelo se multiplicar da iniquidade, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Nós já estamos percebendo esse esfriar do coração, da alma, esse petrificar, esse empedramento do ser a cada dia que passa. A sociedade, o mundo, os homens, eles vivem dessa forma e nós não somos pessoas soltas na sociedade. Nós somos seres sociais interligados. Nós exercemos influência e somos influenciados. E por causa dessa nossa realidade social e comunitária, também no mundo e com as pessoas do mundo e da sociedade em geral, nós somos, de certa forma, contaminados. Somos, sim, contaminados. E às vezes nós não percebemos que o nosso coração ele já está empedrado, ele já está empedernido. Às vezes nós não percebemos que a nossa personalidade, a nossa mentalidade, o nosso coração já assumiu uma postura de ira, de guerra, mas algo precisa ser feito. Nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, em todos os tempos, oramos, clamamos e pedimos por avivamento. Queremos um avivamento espiritual, um avivamento para nossas igrejas, para nossos ministérios e departamentos. Nós queremos ver o Espírito Santo de Deus fluindo de todas as maneiras. Nós queremos o transbordar do Espírito Santo de Deus. Não estamos mais buscando o Espírito Santo como no Antigo Testamento, por meio de porções. Nós buscamos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas, no meio de nossa busca pelo avivamento, nós somos auxiliados pela palavra de Deus a entender que avivamento ele não acontecerá se as igrejas não se unirem, se nós não amarmos os nossos irmãos,
se nós não abdicarmos do espírito legalista e religioso, que faz dissensão entre pessoas, que faz dissensão entre ministérios, que faz com que um se sinta melhor e maior do que o outro, se nós não nos libertarmos desse espírito de mentira, amados, nós não poderemos experimentar o verdadeiro avivamento, porque o espírito de religiosidade não é você fazer ou não fazer algo. O espírito de religiosidade se caracteriza pelo fato de nós acharmos errado aquele que faz de maneira diferente, pensa de forma diferente, age de outra maneira, se comporta de outra maneira. Uns pulam, outros gritam, uns oram em línguas, outros oram em silêncio, uns oram de joelho, outros oram prostrados, outros oram em pé. Todas as vezes que nós começarmos a achar que a nossa forma de pensar e de orar, ou que a nossa doutrina, usos e costumes, são os verdadeiros e os únicos dignos da bênção de Deus, então nós caímos na armadilha da religiosidade. Ser religioso não quer dizer você ter uma vida de entrega e de devoção a Deus, não. Ser religioso não significa você ter um jeito e uma forma, não. Ser religioso significa eu achar que apenas o meu pensamento é o correto. Eu achar que apenas o meu louvor é verdadeiro, apenas a minha oração, apenas o meu ministério salva e que todos estão errados. Esse é o espírito de religiosidade. E enquanto esse espírito imperar nas igrejas e no mundo evangélico, nós não poderemos conhecer o avivamento, porque o avivamento ele se instalará no nosso meio quando os ministérios se derem as mãos, se unirem, quando todos começarem a olhar juntos para a mesma direção que é Cristo, sem se preocupar muito com os formatos e com as expressões religiosas, temporais e passageiras, mas com um único foco, que é Cristo, que é salvar almas, que é buscar viver em unidade, a koinonia, a fraternidade entre os irmãos. Abacuque, em sua oração, parecia que estava antevendo o que ia acontecer. Ele estava mandando uma carta para cada um de nós, para a igreja de hoje, para o cristianismo moderno. Nós precisamos buscar o avivamento do Senhor. Só busca avivamento aquele que reconhece que está num amortecimento, que está morrendo aos poucos, que está se esfriando aos poucos. Mas aqueles que se acham muito avivados, muito fortes e cheios do Espírito Santo, aqueles que se acham santos e perfeitos, esses naturalmente não buscam avivamento. E um avivamento, Deus fala de forma clara e contundente. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Deus mesmo promove e divulga o verdadeiro avivamento, amados. Nós não precisamos da mídia, embora a gente use a internet para partilhar as nossas alegrias e as nossas perspectivas como estratégia, como ferramenta que nos foi dada por Deus e tantas outras que a gente utiliza. Nós não precisamos de estratégia de marketing, sabe por quê? O avivamento ele não é divulgado, o avivamento acontece. Nós não precisamos divulgar a chuva que cai, nós não precisamos fazer marketing da chuva que cai. Basta chover e todos sabem que choveu. Basta ser e todos sabem que se é. Assim acontece com o avivamento. Quando o avivamento chega, quando o avivamento acontece, ele se espalha, ele contagia a todos de forma natural. O verdadeiro avivamento, ele não precisa ser promovido pelo homem. O homem precisa buscar não como quem promove, buscar como quem está à disposição, como quem está de coração aberto. Aviva a tua obra, Senhor. Quanto menos se divulga o avivamento, mais o avivamento aparece. Porque às vezes quando a gente quer divulgar, nós estamos divulgando o homem, a imagem do homem, do ministério. Mas quando vem de Deus, amados, somos tomados por uma humildade que faz com que o nosso comportamento seja assim, de tal forma excelente diante de Deus. Nós não divulgamos o avivamento e todos são contagiados por ele. Deus está irado contra o pecado, mas mostra-se misericordioso com o pecador. Na tua ira, lembra-te, Senhor, de tua misericórdia. Eu não quero, amados, pensar em relação ao pecado das igrejas, da noiva do Senhor, dos ministérios, mas eu quero apenas olhar para a misericórdia do Senhor. O nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Nós nos unimos naquele ato profético, nós vivemos um momento de união, demos o primeiro passo e queremos continuar caminhando ao encontro dos nossos irmãos, abraçando e amando, porque queremos experimentar o avivamento de Deus e precisamos ser igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é uma igreja unida, a igreja de Cristo é a noiva, sem dissensões, sem separações, sem concepções e acepções de pessoas. Precisamos caminhar juntos e unidos como caminhamos ontem. Precisamos ver aquilo que nós presenciamos ontem, contemplamos com nossos olhos e sentimos com o nosso coração o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a fuga das potestades e principados, e espiritualmente a luz que nos acompanhava, a Shekinah do Senhor. Foi maravilhoso, foi grandemente, foi produtivo, foi
Foi lindo, amados. Foi lindo. Que na próxima você possa estar conosco. Que na próxima o Espírito Santo possa te convencer a estar conosco. Unidos e reunidos. Um só corpo, um só pensamento. Humilhados diante do Senhor, reconhecendo o pecado, reconhecendo o erro. Assumindo a responsabilidade de todo o sangue que foi derramado em nosso bairro pela nossa inanição, pelo nosso comodismo e pela nossa preguiça. Nós assumimos e pedimos perdão. Nós, enquanto igreja, reconhecemos a nossa falha. Muitas vezes nós chegamos tarde demais. A morte já aconteceu, a morte já se instalou, a cultura da morte já condicionou, já modelou os pensamentos e há muito pouco que se fazer. Mas nós acreditamos em milagre e a união tem sido promovida pelo Espírito Santo. Em todos os tempos os homens tentaram e não conseguiram viver em união, mas é no tempo de hoje o Espírito Santo quem está promovendo essa união, essa unidade. É o Espírito Santo quem está enchendo a botija de todos para que haja azeite de reserva e todos sejam essa noiva, mas não a noiva tola, não a noiva louca, mas a noiva prudente, que espera pelo teu Senhor, como tem que se esperar. Vamos andar juntos. Vamos jogar por terra todas as barreiras e preconceitos religiosos. Vamos amar as almas de tal forma que pequenos detalhes não sejam capazes de nos impedir de ir ao encontro dessas almas, de ir resgatar essas almas. Vamos fazer por Deus, mas muito mais, vamos deixar que Deus faça através de nós. E o início de tudo isso, e o início do avivamento que estamos buscando, orando e querendo, é a união dos ministérios, é a nossa união. Vamos dar as mãos então, em nome de Jesus, e experimentar o agir de Deus, e experimentar o melhor que ainda está por vir. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.